Olá, eu sou o Daniel, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Esse é o projeto Integrador 4. O tema é o apoio à tomada de decisão em processos de engenharia de produção na segurança pública municipal. O roteiro passa pela apresentação do problema e a relevância, a metodologia utilizada na condução da pesquisa, a solução e os resultados alcançados e os créditos do vídeo. A tomada de decisão no processo de engenharia, ela engloba aplicar conceitos e métodos para que produtos ou processos atinjam seu estado ótimo. Entretanto, citado por Miller, ele evidencia que o processo decisório ele vive um paradoxo. Então, apesar de ser um processo complexo, né, ele eventualmente é o menos sistematizado. E aí existe a importância de fazer o alinhamento entre esses objetivos. Esse paradoxo, quando a gente trata da segurança pública municipal, ele é importante de ser levado em conta porque a sociedade ela é dinâmica. Então, a inovação na segurança pública também tem que ser, o que torna os processos de tomada de decisão dinâmicos e sempre multidisciplinares e com muitas partes interessadas. Então, o desafio de alinhar objetivos na tomada de decisão, ele se transporta para a segurança pública. Também o município que é objeto do estudo, as rondas municipais eles se ancoram em ferramentas de decisão da engenharia de produção, como o problema de localização de máxima cobertura. E aí a pergunta, né, que surge é como apoiar a tomada de decisão no processo produtivo da segurança pública municipal. Com, a, com esse município como benchmarking, isso pode ajudar para que outros municípios também alcancem bons resultados. Como a abordagem ela precisa ter um impacto social, né, a metodologia que encontramos afinidades é a pesquisação. Ela está dividida em duas etapas, né? A primeira consiste no estudo de um caso único, ou seja, o objeto de estudo, a gente vai nele para poder fazer uma aproximação, e depois ela, a gente passa para uma modelagem do processo produtivo e aí procura a, a gestão sob a perspectiva de confiabilidade e gestão de falhas, para poder gerar melhoria contínua no processo produtivo. Para viabilizar a metodologia de pesquisação, vamos usar ferramentas de design thinking e o processo do design thinking, começando por empatizar, definir, criar, prototipar e testar. Com esses dois conceitos já é suficiente para que a gente possa abordar a, a solução do problema. Então, na parte de estudo de caso, que é analisar a estrutura de decisão do processo produtivo na segurança pública municipal, né, a empatia tratou de trazer através de um desk research, que é se sentar com os stakeholders do objeto de estudo e verificar os inputs, outputs e KPI. Então foi obtido que o coeficiente de cobertura do patrulhamento é muito relevante nesse processo. Daí foi feito um mapa conceitual do processo, voltamos a nos sentar com os stakeholders para poder, através de uma reunião, entender qual seria a melhor forma de isolar o problema que eles tinham, né? Foi apresentado um problema de déficit de cobertura, né? E a partir da análise dos inputs e outputs e um brainstorming, poderia ser, por exemplo, um controle estatístico do processo, mas quando analisamos os artefatos produzidos, né, e discutindo isso com quem vai fazer uso da ferramenta, foi entendido que uma matriz de falha e análise de efeitos seria o mais adequado. A partir de então, né, o grupo prototipou uma matriz de falha,
né, que é um datasheet, e depois a gente aplicou essa matriz em uma única rodada para validar junto às partes interessadas. A matriz de falha ela consiste na análise de processos, identificação do modo de falha, o seu efeito, né, e uma organização gradual por frequência de ocorrência da falha, representada pelo O, né, a severidade da falha, representado pelo S, a forma de detectar, se é possível detectar ou não, sendo mais grave aquilo que não se detecta. Então, em uma escala ponderada de 10, né, o produto desses 3 itens gera o risco da falha. E no contexto do projeto, né, pudemos, com as evidências do estudo de caso, compreender quais eram os processos da segurança pública. Né? Basicamente, eles estavam em 2 macros processos, um de planejamento e um de operações. O modo de falha estava relacionado às séries históricas das ocorrências, criminais desatualizadas, incompletas ou não referenciadas geograficamente. Os recursos de segurança pública indisponíveis, eventualmente por uma baixa de viatura ou por empenho dela em alguma outra modalidade de serviço que não o patrulhamento. A tradução da estratégia de segurança em um cartão de policiamento. O equipamento que verifica a posição da viatura para controlar se ela está atendendo a área desejada, chamada de área de interesse, né? E se o relatório de atividade é incompleto, ele também não evidencia quais as ações tomadas no local. E a esses modos de falha são aplicados seus prejuízos, também discutidos entre as partes interessadas. Então ficou evidenciado, né, como resultado da aplicação do protótipo, depois de um processo de empatia e mapeamento, né, que a matriz de falha é uma ferramenta dinâmica, portanto ela representa o estado das falhas no processo. Após a prototipação e a coleta dos dados, foi possível diagnosticar e priorizar o tratamento das falhas, e essa é a principal contribuição do processo no apoio de decisão. Concluiu-se que existem mecanismos de controle que evidenciam as falhas, né? Então, no estudo de caso, verifica-se que é fácil a detecção, mas que a severidade das consequências, existem mecanismos redundantes que atenuem essa severidade em cada processo e seu efeito na falha, e que a frequência dos casos ela se concentra no processo de atualização dos cartões de programa de policiamento. Também é possível, depois de várias rodadas dessa aplicação, fazer um acompanhamento dessa evolução, né?